Olá, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas a mais um Day Doctor. Que é o programa do Campinas Day Hospital, feito especialmente com todo carinho para apresentar os médicos aqui do nosso corpo clínico, falar de suas especialidades e das suas amabilidades. Exatamente. Afinal de contas, como foi já descrito nos podcasts anteriores, se você não acompanhou, volte lá. Né? Afinal de contas, essa questão toda da amabilidade, empatia é o ponto alto do Campinas Day Hospital e vocês vão sentir isso aqui hoje no nosso bate-papo. Além de um clima descontraído, trabalhamos também com muita seriedade, com profissionais do mais alto nível, gabaritados, escolhidos a dedo para estarem aqui conosco no Campinas Day Hospital. E hoje, hein, Simone? Eu estou com a Simone, que é a CEO, né, do Campinas Day Hospital, Simone Iustin. Aprendi a falar o nome agora. dela. Nossa, parabéns, depois de 3 Daniel. podcasts, a gente aprende, né? Com certeza. Então, tem sido muito bacana, né, Simone? Gratificante fazer esse programa. Sim, Daniel. É um privilégio estar aqui mostrando todos o nosso corpo clínico, as nossas estrelas, né? Porque realmente, como você diz, foram escolhidos a dedos. Nós primamos primeiro pela formação pessoal e depois pela formação técnica, né? Então, a gente traz o ser antes de qualquer coisa que nós fazemos no Campinas Day. E hoje, né, temos um convidado muito especial. Afinal de contas, ele tem uma história dentro do Campinas Day Hospital. É o Dr. Joaquim. Dr. Joaquim, ele fez sua formação e sua formação em cirurgia geral, com especialização em coloproctologia, né, coordena a especialidade de coloproctologia do Hospital Mário Gatti, em Campinas. Já trabalha lá há quase muitas décadas, vamos dizer assim, né? Não precisamos revelar aí os seus tons, você né? Tá bem, muito tá bem, muito conservado, acho que não vale a pena, né? A gente quase um elogio. O hospital tá em dia. Exato, e criou, inclusive, o serviço de residência médica lá, né? Então, tem uma formação muito sólida e nós vamos hoje falar um pouco sobre a especialidade coloproctologia e as áreas, né, que o Dr. Joaquim mais atua, mais se dedica e os seus diferenciais dentro do Campinas Day Hospital. Mas, como não só de técnica vive o Campinas Day Hospital, sim, mas também da parte da empatia, do acolhimento, do lado humano, nós vamos querer conhecer quem que é Dr. Joaquim. Dr. Joaquim, muito bem-vindo, uma alegria, um privilégio ter você conosco aqui no Day Doctor nesse episódio. Olá, amigos, eu me sinto em casa, me sinto entre amigos, estar aqui com vocês é muito bom. Estar com a Simone, né, que eu me sinto quase que estivesse dentro da minha casa, né? Que bom. E assim, eu acho a iniciativa fantástica, porque a gente oferece tanto, né, no nosso serviço, com os colegas nas diferentes áreas, e eu acho que mostrar isso para as pessoas que já conhecem, até conhecer melhor, sim, mas poder chegar para outras pessoas que não conhecem o nosso trabalho e ter, às vezes, tão perto, em Campinas, um serviço de qualidade tão alta quanto o nosso, né? Sim. Parabéns pela iniciativa, viu, Simone? Imagina, parabéns para nós. Obrigado, Joaquim. E, bem, as pessoas que quiserem se aproximar do Dr. Joaquim, se não for por um problema orificial, se não for por um problema coloproctológico, intestinal, o que posso chegar no Joaquim e falar, Joaquim, vamos fazer tal coisa, o que você gosta de fazer, quais são os seus hobbies, fala um pouquinho para a gente da sua vida, sentir a vontade, da estrutura familiar, para que as pessoas conheçam, né, esse lado humano aí tão bacana que eu tenho te conhecido com mais intensidade, que nós dividimos o mesmo dia lá no Campinas Day Hospital, tem sido muito legal. Fala um pouquinho aqui para quem está nos acompanhando. Sim, eu sou mineiro. Gente boa. Mineiro, a gente costuma brincar que tem tanto mineiro em Campinas que uma vez um amigo disse assim, se os mineiros não tomarem cuidado, os campineiros vão tomar conta de Campinas. Boa. Mas eu sou mineiro de Uberaba, vim para Campinas em 1995, então há quase 30 anos. Eu sou filho de médico, meu pai era filho de imigrantes portugueses que vieram para o Brasil no começo do século XX, e ao se formar no Rio de Janeiro, ele resolveu
tentar a vida no interior do Brasil e acabou parando lá em Uberaba, onde conheceu a minha mãe, que era da enfermagem. A minha história é a história que uma pessoa, minha mãe veio de uma família muito pobre, era circulante de um centro cirúrgico, eles se conheceram no hospital, e eu tenho uma formação pessoal, tanto lá da família do meu pai, com toda essa coisa do português, né, das tradições, do trabalho, que eu acho que a grande herança que eles me deixaram foi o trabalho, mas de uma gratidão muito grande de ter podido conviver com a família da minha mãe, que era uma família de pessoas muito humildes, que foram conhecer algum ganho na vida quando o meu avô foi participar da construção de Brasília, foi ser um dos candangos em Brasília, e com muito trabalho, muita dedicação, foi juntando dinheiro e conseguiu construir a vida dele como um carpinteiro. E ele costumava dizer uma coisa que eu trouxe para minha vida, ele dizia assim, nós somos muito ricos, nós só não temos dinheiro. Olha só, nossa, linda, essa frase é maravilhosa. Então, isso, inclusive, foi o que me fez ser ligado há tanto tempo com o serviço público, porque tive uma formação familiar de pessoas que lutaram muito na vida, fiz uma escola federal, uma escola pública, assim como você, e eu sempre me senti no dever de devolver alguma coisa para as pessoas. O Estado, o serviço público me deu tanto, me deu tudo que eu tenho, e eu sempre me senti nesse dever de devolver para as pessoas. Sim. Então, esse meu lado público, de trabalhar no serviço público, óbvio que eu sou ganho por isso, trabalho, é minha profissão, mas também eu sinto prazer em devolver para as pessoas aquilo que eu ganhei muito, né? Ao vir para Campinas, eu vim para Campinas por uma situação que a minha esposa, que é médica também, minha colega de turma, pediatra, veio fazer residência de pediatria na Unicamp. E aí a gente acabou ficando em Campinas depois que eu voltei de São Paulo. Tenho 3 filhos, 2 meninas e um menino, né? E Campinas virou minha cidade, né? Campinas virou minha cidade, e um dia trabalhando num consultório aqui no Taquaral, a Simone foi me visitar, e a forma como ela me convidou foi como alguém dissesse assim, vem aqui em casa tomar um café, vem aqui em casa conhecer a minha casa. E a minha casa, a casa dela acabou me tornando a minha casa, né? E para um médico que faz especialidade como eu, aquilo sempre foi para mim um ambiente que me completava, né? Porque ali eu conseguia fazer minhas consultas, ali eu conseguia fazer as cirurgias que eu me dedico, que são as cirurgias dentro da coloproctologia, a cirurgia oficial. E uma outra coisa que eu faço tanto no serviço público quanto no serviço privado, no Campinas Day, que é uma coisa muito importante hoje, que é a prevenção do câncer de intestino. Então, o Campinas Day Hospital tem um serviço brilhante de endoscopia digestiva, oferece um serviço muito qualificado, devo lembrar na figura do Dr. Pedro, que coordena, o Dr. Pedro de Castro, e tive a oportunidade de trabalhar lá também. Então, hoje eu consigo fazer meu consultório, consigo fazer tudo aquilo que eu me dedico nas doenças orificiais, na prevenção do câncer de ânus, do HPV, da prevenção através da colonoscopia. Não, então, antes que o Joaquim encerre o podcast, os mineiros falam muito. Já encerre o podcast, que ele já está falando tudo, né? Os mineiros falam muito. Você tem aqui esse nome Joaquim, um autêntico português. Sim. E, assim, português é muito direto, né? Sim, e você já foi direto ao ponto também. Mas, assim, a gente vê muito do seu lado humano, essa flexibilidade. Você acha que foi ali essa influência mineiresca, assim, em você, que te trouxe que desse te deu jeito? esse calorzinho? Como é que é isso daí? Essa história de português ser meio direto é real? Isso daí né? Não, eu acho que tem um português que é um português bravo, né? A gente costuma brincar, lá em casa falava assim, que o português deixa o bigode crescer para parecer com a mãe, né? Porque as mães portuguesas geralmente são muito bravas, mas é que elas criam seus filhos com muita severidade, né? Mas aprendi também que o trabalho não tem não para quando você quer trabalhar, né? Quando você quer trabalhar, você acaba construindo seus caminhos, né? Então, eu herdei isso deles, né? Meu avô era daqueles portugueses dono de armazém, né? Ele cometeu só um erro, que um amigo dele no Rio de Janeiro falou para ele assim, olha, Joaquim, o negócio agora é supermercado, não é mais armazém. Ele falou, isso nunca vai dar certo. O negócio é armazém. As pessoas pegarem as próprias compras, isso não existe. Essa foi a falha, hora após, né? Mas essa coisa de receber bem as pessoas, acho que vem do português da padaria, do português do armazém, né? Legal. E a gente usa isso na medicina para receber bem as pessoas. Claro. A minha especialidade é uma especialidade, assim como a ginecologia, acho que a urologia também, que tem
um constrangimento inerente, né? Sim. Então, nós temos que acolher bem os nossos pacientes, recebê-los de forma aberta, cuidadosa, respeitosa, Sim. porque as pessoas se expõem na nossa especialidade. Tá, vamos lá. Você falou um ponto importante aqui, né? Essa questão ali que há um certo constrangimento. Vamos entrar um pouco mais na parte técnica aqui, né? Sim, sim. Em que sentido, né? Em que tipo de doenças, em que tipo de problemas que a pessoa tem que pensar ali em procurar um proctologista, um coloproctologista? Eu acho que a doença coloproctológica mais prevalente, que todo mundo acho que conhece, é a doença hemorroidária. Né? As chamadas hemorroidas, né? Mas na verdade a doença em cima das hemorroidas, que é uma doença hemorroidária, explica aí o que é uma doença muito comum, né? A gente estima que 1 de cada 3 pessoas depois dos 40 anos de idade tem algum grau de doença hemorroidária. Muitas vezes não está dando sintoma ao ponto de incomodar, mas é uma doença que é muito comum. A gente tem no ânus umas veias que a natureza colocou elas ali para que elas sejam como se fossem uma espuma, um coxim, para que não machuque na hora que você vai evacuar. E algumas pessoas, de uma forma de doença, né, essas veias se dilatam e elas passam a ter alguns sintomas, como dor, sangramento, né? E aí, por conta do constrangimento, a maioria acaba não procurando médico. A maioria das pessoas, infelizmente, até hoje, ainda procura o farmacêutico, procura uma orientação de alguma outra pessoa, e a gente acaba recebendo esses casos, às vezes, mais intensos. E existe um grande folclore também, que em parte é verdade, que o tratamento cirúrgico da doença hemorroidária, ele causa muita dor, Sim, né? Isso aí, a maioria pensa isso mesmo. Exatamente. Né? E aí eu vou aproveitar, deixa para dizer que assim, que no Campinas Day Hospital, a gente hoje lança mão das novas técnicas, que a gente domina todas as técnicas mais novas para tratamento da doença hemorroidária, que o grande diferencial é a dor e o desconforto no pós-operatório. Então, a gente tem algumas técnicas que a gente pode depois até detalhar, que a gente utiliza para operar os casos de doença hemorroidária com menos dor e com uma recuperação e com uma volta ao trabalho, que é outra coisa que as pessoas perguntam muito, né? Eu vou precisar demorar muito tempo para voltar a trabalhar. Sim. E a gente consegue com essas técnicas. Como que é aqui, então, um pós-operatório de uma cirurgia hemorroidária, por exemplo? Tempo de repouso, alimentação, quanto tempo que não pode trabalhar, como é que é isso na prática? Habitualmente, a gente opera um paciente e pede para que ele fique aqueles primeiros dias ali, no máximo uma semana, sem ir ao trabalho, porque ele vai ter que fazer o uso de anti-inflamatórios, vai ter que fazer o cuidado local com curativos, né, com os banhos, fazer banho de assento, com os banhos de assento. Isso para ter um bom resultado, o paciente precisa se dedicar à sua recuperação nos primeiros dias. Quando a gente faz com essas técnicas mais novas, né, a gente consegue que esse tempo seja minimizado. Isso permite uma volta ao trabalho mais precoce. Perfeito. Mas realmente, os primeiros dias é importante a gente ter essa dedicação à recuperação. Além ali da doença hemorroidária, você comentou aqui antes, né, que a gente estava conversando sobre esse nome, né, doenças orificiais. Então, nem só de hemorroida vive o proctologista, né? Sim, isso é uma então, coisa... Quais são as outras coisas que podem acontecer também? Nossa, uma excelente pergunta, viu, Daniel? Esse é um grande receio que nós temos, porque as pessoas... entre as pessoas que não são obrigadas a saber medicina, né? As pessoas elas vão ouvindo de outras pessoas, familiares, amigos, e para as pessoas, em geral, elas acham que tudo que dói sangra no ânus é doença hemorroidária. E ela não tem como muito bem ver ali, né? Exatamente. O que tá acontecendo, né? E tem o constrangimento, às vezes até do casal, o marido e a mulher, às vezes tem um constrangimento de exposição da área, né? Não, isso assim quase que é uma regra. Ninguém fala, dá uma olhada aqui. Sim, então... é constrangedor, né? Não vai ter isso, uma coisa muito constrangedora. Às vezes você precisa pedir, né? Você pode dar uma olhadinha aqui, ver o que tá exatamente. E infelizmente, de repente a gente se depara às vezes com pacientes que acham que estão com doença hemorroidária e estão com câncer de reto. Uau, isso aí é uma coisa pesada. Então, a recomendação é sempre, tem alguma alteração no seu corpo, no caso, no ânus, um sangramento, uma mudança do hábito do intestino, uma dor diferente que não tinha, procure o seu proctologista, né? Com o exame proctológico, é um exame que a gente faz lá no consultório, que é indolor, é constrangedor, mas é indolor e rápido. Joaquim, a pessoa chega lá e, tipo, não ser nada. Às vezes a pessoa fica com vergonha, né? Eu vou lá, mas não é nada, nem vou.
não tem problema, né? Vai Claro lá. que não, claro que não. Existe alguma orientação de alguma rotina, assim, proctológica, ou só vai lá quando a coisa, literalmente, aperta? Na verdade, hoje, com o aumento do câncer coloretal, acho que a gente pode em seguida falar sobre isso, o câncer coloretal talvez seja o câncer que mais aumentou no mundo nos últimos 20 anos. Ele hoje é o segundo ou a terceira causa de câncer no mundo, no homem e na mulher, perde das causas ginecológicas da mulher e talvez do câncer de próstata, em alguns lugares do pulmão, mas hoje é recomendável que as pessoas procurem um atendimento proctológico para sua primeira colonoscopia, e aí já vai fazer o seu primeiro exame proctológico aos 45 anos. Perfeito. Exceto se as pessoas tiverem na família algum parente de primeiro grau, que tenha um câncer coloretal antes dos 50 anos. Tá, vamos lá, vamos pontuar isso aqui, que eu acho que é importante para os colegas do Campinas Day Hospital que estão nos ouvindo, médicos e também para os pacientes. Recomendação, então, 45 anos. Se tiver um antecedente, antes, 40, quem sabe? Exatamente. Tem todo um protocolo para o início da investigação, mas via de regra, aos 45 anos, você faz a primeira colonoscopia. Outro ponto. Daí fica muito aquela controvérsia, né? Eu vou fazer, mas assim, o procedimento tem um risco. Nessa balança, risco-benefício, como é que você pontua isso daí? Para o colega, eu vou falar o seguinte, eu sou urologista. Frequentemente, eu estou lá no meu consultório, atendendo pessoas com 55 anos que nunca fizeram colonoscopia. E mando lá o serviço de excelência que tem no Campinas Day Hospital. Além de ser um serviço de colonoscopia, é dentro de um hospital, com toda a segurança e baixas taxas de infecção. Mando lá para a pessoa fazer. E muito colega não está atento a isso, porque isso não é um papel só do coloproctologista, né? Sim. Se você é dermatologista, se você é neurologista, se você é ortopedista, né? Doutor Alexandre, ortopedista, lembrar também de perguntar da colonoscopia. É nosso papel como médico perguntar e encaminhar? Sim. Hoje, Daniel, talvez os maiores encaminhadores, eu faço muito exames dos meus pacientes, mas faço muito exames de ginecologistas. Os ginecologistas, mais até do que os urologistas, vale até essa ressalva, os ginecologistas têm muito hábito hoje de perguntar, acho que porque eles... É o dia a dia do ginecologista fazer a prevenção do câncer de mama, do câncer de colo de útero, e habitualmente o ginecologista acaba perguntando se a paciente já fez alguma colonoscopia. Então, uma demanda muito grande que nós temos hoje de colonoscopia é lembrado pelo ginecologista. Mas eu recebo pacientes de cardiologistas, paciente de urologistas, paciente de pneumologistas, de outras especialidades, atentos à prevenção do câncer coloretal, que já indicam e encaminham para a gente para fazer. Tirando o pediatra, qual que é a especialidade que menos encaminha? Ortopedia? Então, a ortopedia, eu estou me colocando numa posição difícil, porque eu sou filho e irmão de ortopedista. Por isso que eu perguntei. E eles têm um raciocínio um pouco diferente. Isso aqui é uma cutucada ali nos ortopedistas do Campinas Day, que são nossos amigos. Eu não poderia falar mal dos ortopedistas, eu tenho verdadeira... É uma piada. Sim, eles são queridos nossos e a gente sempre brinca com eles, né? Sim. Joaquim, o que você atribui esse aumento do câncer coloretal? Nossa, essa também é uma excelente pergunta, viu, Simone? Alguns trabalhos aí no mundo têm mostrado que o câncer coloretal, o gráfico de câncer coloretal em incidência, ele é maior quanto maior o poder aquisitivo. Então, quanto mais as pessoas têm diversidade na alimentação, mais câncer coloretal tem. Tanto que as menores incidências de câncer coloretal no mundo são na África pobre e na Ásia pobre. Por não diagnóstico ou por ter menos? Porque tem menos mesmo, que proporcionalmente, quando você traz você faz um recorte para o Brasil, alguns estudos que já tem da Sociedade Brasileira de Coloproctologia no Brasil, a maior incidência é no Sudeste. Quando você leva isso para o Norte e Nordeste, são as menores incidências. E a gente tem um trabalho que nós já publicamos em revista e levamos para congresso aqui em Campinas, aqui no Brasil, né? Nós temos um levantamento em Campinas, que quanto maior o poder aquisitivo em Campinas, a mortalidade é maior. Porque a ingesta de alimentos ultraprocessados, alimentos com muito... salaminho, Exatamente. Os alimentos mais processados, eles talvez induzam mais o câncer coloretal. A maior ingesta de
fibras, alimentos vegetais, eles aparentemente previnem o câncer coloretal. Tabagismo, bebida alcoólica também tem influência? Eu costumo dizer para meus pacientes que a alimentação saudável, ela é para tudo, né? Desde a pele até o intestino, ela é para tudo. Para o câncer de próstata, para o pulmão, para o estômago. Eu acho que a alimentação saudável, temos que incorporar isso para a saúde como um todo. Né? Joaquim, sua área é muito ampla, né? Enfim, basta ver que, me corrija se eu estiver falando uma besteira, né? Tirando a pele, um dos maiores órgãos, né, que a gente tem aí do corpo humano, o intestino, né? Todo o trajeto dele, se contarmos o trato gastrointestinal da boca ali até o ânus, é muita coisa para acontecer ali, né? Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho mais, que eu vi aqui que é uma das suas especialidades, né? Voltado ali para o HPV, vacinas, câncer coloretal. Vamos falar desse tema agora, na área da proctologia, HPV, tá? Sim. Então, isso aqui é repleto de dúvidas, né? Então, queria começar abordando essa questão HPV e vacinas, né? Para a parte anal, orificial. Como é que funciona isso daí? A incorporação desse estudo do HPV no ânus, isso é uma coisa recente, mais ou menos recente na coloproctologia. Hoje, a maneira como os ginecologistas fazem o exame colposcópio do colo do útero, nós coloproctologistas incorporamos o exame anoscópio, que hoje a gente não chama de colposcopia, mas a gente chama de anoscopia com magnificação. Tá, mas espera aí, essa anoscopia é rotineiro? Todo mundo que vai na consulta faz? Não faz. A gente é dirigido para pessoas que já tiveram um diagnóstico do HPV. O HPV, os ginecologistas dominam isso muito mais do que a gente. O HPV é uma infecção muito prevalente no adulto jovem sexualmente ativo. A infecção por HPV ela é uma infecção muito peculiar. Né? Para se ter uma ideia, é a única infecção que a camisinha não protege 100%. Né? É uma infecção que ela pode ficar latente, ou para que as pessoas entendam, ela pode ficar incubada no organismo durante muito tempo. Sem se manifestar. E eu acho que a grande sacada é que a gente passou a estudar melhor, né? Então a gente hoje tem um estudo melhor do HPV. Os ginecologistas, anos-luz na frente da gente, né? A coloproctologia seguiu a ginecologia, a urologia faz já esse estudo, né? Tem um trabalho espetacular também no HPV, e a gente hoje consegue identificar lesões precursoras, a gente tem um público específico de risco maior para HPV, então hoje a gente tem os pacientes HIV positivo, que são os pacientes que a gente tem que ter mais atenção, porque eles evoluem mais para câncer de ânus do que os não HIV positivos. Pela questão imunológica? Parece, Daniel, que o paciente HIV positivo, mesmo que ele esteja, e a nossa maioria de pessoas com HIV hoje estão aí com seus níveis séricos indetectáveis do vírus, né? Essas pessoas, elas, mesmo com cargas virais indetectáveis, por algum motivo local, eles têm mais câncer de ânus do que os pacientes não HIV positivo, né? Os HIV negativos. Sim. Então, esses pacientes merecem, então, eles são uma população que merece um estudo e um cuidado um pouco maior. Sim. E a gente tem lá no Campinas Day Hospital bastante gente que a gente faz esse acompanhamento. Também, além de fazer a colposcopia, a anoscopia com magnificação, a gente faz também a citologia. Nós temos laboratórios que têm parceria com o Campinas Day Hospital que fazem um estudo muito bom da citologia que a gente envia do canal anal para acompanhar essas pessoas que já tiveram HPV, não tem mais hoje lesão visível, mas que merecem o acompanhamento. Vamos explicar melhor isso daqui então. Você manda para citologia para ver se tem ainda um resquício de HPV. Exatamente. E também para subtipificar isso, a gente faz não só a citologia comum, convencional, como a gente faz também captura híbrida. A gente faz, que é como se fosse, para as pessoas entenderem, como se fosse um DNA do vírus. Tá, e vamos lá, você identificou, né? Nessa captura híbrida ou nessa citologia, não tem HPV visível. Qual é a postura hoje? Os pacientes vão ser acompanhados. Mais de perto, né? Eles vão fazer uma rotina, a maneira como o ginecologista faz, por exemplo, o seu Papa Nicolau anual. Então, a gente vai acompanhar essas pessoas, e não só com o exame proctológico, mas também com o exame local anualmente. Não, isso muita gente não sabe, né? Porque às vezes chega um cliente desse no oftalmologista e tá lá, mas ele tomou ciência que ele já teve um episódio de HPV e ele acha que está tudo resolvido, né? Não, ele merece um acompanhamento, né? Pelo que eu entendi. Eu acho que a grande mudança na coloproctologia do tratamento do HPV
é que antigamente você tinha ali lesões no ânus, as pessoas, por constrangimento, acabavam procurando o proctologista já com as lesões avançadas, maltratadas às vezes, e muitas vezes o coloproctologista fazia só cauterização das lesões, as lesões que não eram mais visíveis, ele dava alta, e isso não tinha um acompanhamento. Hoje, além da gente ter esse acompanhamento, a gente tem no consultório uma possibilidade de tratamento local, sem precisar levar o paciente muitas vezes ao centro cirúrgico. Explique porque levar ao centro cirúrgico para uma verruga do ânus, muitas vezes gera, pela própria cauterização, mais dor, mais desconforto, uma recuperação mais lenta, né? E a gente tem medicamentos e alguns produtos que a gente pode usar topicamente que resolve o problema sem precisar tirar o paciente, às vezes, do seu trabalho, da sua vida e causar menos dor. Menos trauma, né? Isso aí é uma informação muito importante também, né? Frisar isso daí. Então, às vezes, a gente sabe, né? Principalmente, né? Homem, a mulher já está mais acostumada a ir lá e fazer suas prevenções. O homem tem medo, né, de descobrir as doenças, né? E fica postergando isso daí, tá? Uma questão que é sempre muita dúvida, polêmica, né? A aquisição do HPV orificial, né, perianal, ela só se dá por contato sexual? Ou ele pode contrair isso aí de uma outra forma, num hotel, num banheiro, num uso de uma toalha? Como que é visto isso aí hoje? A melhor forma de responder isso porque essa é uma questão, uma resposta que gera muita polêmica. Exato. Porque isso, muitas vezes, você não consegue ter uma relação causa-efeito entre o contato sexual e o aparecimento da lesão, porque às vezes você tem lesões que são subclínicas, lesões que vão demorar muito tempo para aparecer, e aí isso pode gerar muito problema na forma como você vai dizer que foi o contágio. Mas o que eu costumo dizer é que a via preferencial é a via sexual. Mas eu costumo dizer que o HPV, eu aprendi isso com um professor que é muito conhecido, Emílio Ribas, em São Paulo. Ele diz assim que a regra do HPV é que ele não tem regra. Então, muitas vezes você tentar desmistificar a forma como o contágio acontece, não que a gente deva deixar de dizer para o paciente que não foi por via sexual, que pegou do vaso sanitário. Não é isso que queremos dizer. Queremos dizer que a via preferencial é sexual, mas que esse contágio não é possível a gente dizer, por exemplo, como acontece com uma gonococcía. Você sabe que um contato com um gonococo, ali mais ou menos uma semana depois, o paciente vai estar desenvolvendo sintomas. Um contato com uma sífilis precoce, depois do contágio, vai aparecer ali uma lesão sifilítica depois de algum tempo. Você tem uma relação entre o contato e o aparecimento da lesão. O HPV não funciona assim. Então, preferencialmente, respondendo, é a via sexual. Mas a gente não pode garantir que não tenha outras vias de contato que possa transmitir. E a grande questão é que ele pode acompanhar a pessoa para o resto da vida, né? Você pode ser um portador são. Pacientes incomuns, né, que tiveram até vítimas de abuso na infância e depois até carregam isso daí para o resto da vida com recidivas, né, que é reaparecimento dessas lesões, né? E existe alguma coisa que pode ser feita para evitar que essas lesões fiquem reaparecendo? Eu acho que a grande mensagem do HPV, que eu acho que é a grande mudança deste século, é a vacinação. Opa, entre mais nesse assunto. Eu acho que a vacinação é a grande mudança. Temos alguns países do mundo que têm a perspectiva de que daqui a algum tempo, uma década ou duas, que vai desaparecer o HPV em algumas formas de câncer do HPV com a vacinação. Preferencialmente, as nossas crianças já está no calendário vacinal. As crianças devem ser vacinadas nessa faixa etária que vai de 9 aos 11 anos. E existia um conceito de que a vacina só serviria para pessoas que não entraram em contato com o vírus. E hoje a gente sabe que o vírus, mesmo as pessoas vacinadas, mesmo que tiveram contato com o vírus, elas têm o benefício de as lesões recorrerem menos. Então, vale a pena vacinar. Preferencialmente até os 26 anos, existem alguns trabalhos mostrando alguma mudança, e a variedade de vírus também está mudando. Nós tínhamos inicialmente uma vacina bivalente para 2 tipos de vírus, depois a vacina tetravalente, e recentemente, há cerca de 2 anos, nós já dispomos no mercado uma vacina nonavalente. E é disponível já na rede pública? Na rede pública tem a vacina tetravalente, mas a rede pública só dispõe para crianças, para os meninos entre 9 e 11 anos, e para pacientes HIV positivo.
E assim, entra na mesma linha, é a mesma vacina que usa na ginecologia, para as meninas, é a mesma coisa. Sim, a né? mesma vacina. Então, hoje, assim, não dá para aceitar, né? Você tem ali seu filho, sua filha, e não levar para fazer essa vacinação do HPV. Infelizmente, houve algumas questões de cunho religioso, de cunho muito pessoal, muito íntimo de algumas famílias, de não quererem fazer a vacina. Mas as vacinas para HPV são vacinas seguras, testadas, utilizadas no mundo inteiro. Então, não fazer a vacina nos jovens nessas faixas etárias, e às vezes até mais velhos, eu acho que é um contrassenso. A gente está deixando de oferecer essas pessoas terem no futuro doenças, não só verrugas, mas a prevenção de cânceres importantes. Né? Sim. Muito bom, Joaquim. Eu acho que foi muito esclarecedor, Nossa, né, Simone? Muitas informações relevantes, de uma doença bastante relevante. Nós falamos aqui de doenças que podem ser prevenidas, né? Sim. E para os médicos hoje, né, do Campinas Day e clientes que estão aqui nos acompanhando, ou médicos de outras instituições, né, querem ter esse atendimento, como que funciona, né, o serviço de coloproctologia do Campinas Day, como faz para te acessar, como que funciona a sua rotina lá, o seu dia a dia? Eu tenho, no Campinas Day, eu estou, acho que é o tempo, né, Simone, você me ajude, mas eu estou há tanto tempo lá, que até quando a gente... vou revelar o meu tempo. Até quando a gente não combina, um dia eu estava viajando fora do país, acho que estava no teleférico. Aí eu ouço uma risada que não é muito comum, subindo o teleférico. Ela até saiu fora do microfone aqui para não... A minha esposa falou, não é a Simone? Então eu estou bastante tempo no Campinas Day Hostel, estou lá toda semana, faço consultório, é fácil conseguir agendar consulta comigo. E colonoscopia, endoscopia tem todo dia lá? Colonoscopia como é que a gente oferece em mais de um período da semana, eu tenho pelo menos um sábado no mês, porque as pessoas, a gente tem que se adaptar à necessidade dos nossos clientes, e o Campinas Day Hostel tem sempre isso como preocupação, né? E a gente oferece pelo menos um sábado que as pessoas, porque a colonoscopia, é importante dizer isso também, né? As pessoas têm um receio muito grande de fazer a colonoscopia por conta do preparo. O preparo é a parte chata mas o exame é um exame muito seguro. Temos hoje 100% dos exames de colonoscopia feitos com um anestesista na cabeceira, né? Isso é importante. E o serviço de anestesia, o serviço de anestesia do Campinas Day, eu acho que é uma unanimidade entre os colegas cirurgiões. Eles são um serviço de excelência. Sim, né? Isso é fato. Todo mundo que vai trabalhar, vai operar no Campinas Day Hostel, faz questão de reforçar o tanto que são bem acolhidos pelo serviço de anestesia, a competência, a presteza, a forma como tratam os nossos clientes, né, Simone? E então nós temos a colonoscopia com anestesista, segura. Os pacientes, não me lembro a última vez que algum paciente se lembrou de algum detalhe durante o exame. Bacana. Eles vão se sentir muito confortáveis, apesar do preparo, que tem aquele desconforto da realização do preparo, mas a gente oferece lá tanto o serviço de endoscopia quanto o serviço do consultório, e a grande facilidade é que no mesmo lugar que eu atendo, a gente opera, né? Sim. Vemos os nossos pós-operatórios, ali mesmo eles retornam no pós-operatório, então eles se sentem muito acolhidos. E Simone, a pergunta que eu faço para todos os pacientes que eu opero na semana seguinte é: como você foi tratado? Faça a mesma pergunta há mais de 20 anos. Ele fala, doutor, eu me senti num hotel. Que lindo. E eu me lembro que isso, os mais velhos só que vão lembrar, que no site do hospital tinha uma receita de um bolo. Isso, o famoso bolo de coco do Campinas Day Hostel. Exatamente. E esse bolo de coco, os pacientes lembravam, doutor, que bolo é aquele? Sim, né? legal. E então, nós ficávamos bravos porque os médicos falavam para os clientes, não, eu vou te dar alta, mas você não vai embora antes de comer o bolo de coco. Legal. E nós queríamos o quarto e eles não queriam sair do quarto porque os médicos não deixavam. Não, muito legal. Pô, foi muito bacana, né? Toda essa sua explicação. Simone estava meio quietinha, né? Aqui no podcast hoje. Técnico, eu vou passar para ela para falar um pouco agora, complementar, né? Todo esse lado humano, né? Que nos trouxe ao Campinas Day Hospital, né? Você lá atrás e ajudou a construir essa história. Eu nos últimos 3, 4, 5 anos também aqui no Campinas Day Hospital sentindo isso, né? Esse acolhimento, e tem muito a ver com a direção, né? Que a Simone vem dando para a gente aqui, essa liberdade de trabalho, e realmente nos sentimos parte disso, que é o que nós queremos, né? Que os médicos se sintam parte, se sintam gestores também de toda essa qualidade de saúde, né? Então, Simone,
para encerrar esse nosso encontro, passo a palavra para você, deixando aí uma mensagem para todos que nos acompanham sobre a filosofia, a direção que hoje temos aqui no Campinas Day Hospital. Daniel, eu acho que o que coroa tudo isso é o sentido de família, né? Bem falado aí por todos nós. A família Campinas Day, ela tem esse diferencial, porque não só tratamos as questões físicas, mas o emocional, né? Sim. É a pessoa como um todo. Então, é com isso que eu quero encerrar. O Campinas Day é uma família, é a sua família. Então, quando você vai até o Campinas Day, é como se nós estivéssemos tratando da nossa família, de um dos nossos familiares. E é isso que faz a diferença. Pois é, pessoal. Então, esse foi mais um episódio do Day Doctor, né? O programa que mostra, né, os detalhes que tornam o Campinas Day Hospital o Campinas Day Hospital, né? Um hospital totalmente diferenciado, além de qualidade técnica dos profissionais, que você pode acompanhar aqui em todos os episódios que nós estamos aqui gravando, para mostrar para a sociedade, né, a qualidade e o lado humano, né, que de todos os hospitais que eu tenho trabalhado, que eu trabalhei, realmente é muito diferenciado. Se você gostou desse episódio, não deixe de dar a sua curtida. Por que que isso é importante? Porque mais pessoas, né, as mídias aqui acabam entregando esse conteúdo para mais pessoas que vão ter informações de grande relevância para a sua saúde, de saúde pública. Se gostou também, aperta aqui no copiar, aqui nesse link, encaminha nos seus grupos de WhatsApp, que você vai fazer um bem para a sociedade, né? Você vai estar contribuindo aí para o bem-estar geral. E nós vamos então nos despedindo, encerrando mais um Day Doctor, e continue nos acompanhando semanalmente, um episódio aqui quentíssimo com os melhores profissionais de Campinas e região, referências não só para São Paulo, mas para o Brasil e América Latina, aqui no nosso programa do Day Doctor. Até o nosso próximo encontro, pessoal. Adeus. Tchau.